Olá, eu sou a professora Jacicarla Souza da Silva, sou professora do curso de Letras Espanhol da Universidade Estadual de Londrina e hoje eu vou falar um pouquinho da minha pesquisa, que é sobre mulheres na literatura. Mas antes disso, eu vou comentar rapidamente sobre a área do conhecimento a qual a minha pesquisa está inserida. Vamos lá? Como vocês sabem, nós temos diferentes áreas do conhecimento. O meu trabalho se insere, no caso, dentro da área de Linguística, Letras e Artes, ou também poderia se inserir tranquilamente nas ciências humanas. As duas é o que nós chamamos de humanidades, e no caso da Linguística, Letras e Artes, há as sub-áreas de Linguística, Letras e Artes. O meu trabalho em especial está relacionado à sub-área de Letras, a qual eu falo um pouco sobre o legado intelectual e literário de autoria feminina. Quantas mulheres vocês conhecem que são cientistas, que são estudiosas de literatura, que são literatas, que são filósofas e que são historiadoras? Você saberia me dizer alguns nomes? Temos aqui alguns, como a Viviane Mosé, que é filósofa, Janila Ribeiro, a professora Lilian Schwartz, que é historiadora e antropóloga. Temos a Natália Pasternak, que é microbiologista, é uma cientista bastante conhecida a respeito da Covid-19, fez bastante intervenção na televisão a respeito da Covid. Temos aqui a Conceição Evaristo, também bastante conhecida, uma escritora bastante atuante, principalmente na escrita de autoria feminina negra. E temos aqui a Tarsila do Amaral, que talvez seja um nome um pouco mais conhecido, pintora lá do finalzinho do século XIX, comecinho do século XX. Por que a gente não conhece essas mulheres? Será que elas não existem, não produzem? Por que a gente não conhece sobre a atuação delas? Essas perguntas fazem parte da minha pesquisa. E para dar sustentação, eu utilizo a crítica feminista, que vem justamente do feminismo, que, ao contrário do machismo, não é ódio aos homens, nem luta para que as mulheres troquem de lugares com os homens, como diz esse cartaz da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Feminismo é sim um movimento de luta por igualdade de direitos efetivos entre todas as pessoas e que busca uma sociedade mais justa, democrática e igualitária. É uma luta que favorece tanto mulheres quanto homens, pois visa libertar as pessoas dos estereótipos de gênero, ou seja, daquilo que a sociedade impõe como forma correta de ser para cada pessoa. A minha pesquisa, então, se insere justamente nessa possibilidade de que as mulheres tenham seu trabalho reconhecido, assim como os homens. Infelizmente, na universidade, na escola, a gente acaba vendo muitos homens, cientistas, referências. Quem já ouviu na escola falar sobre a Marie Curie, que foi Prêmio Nobel de Física, que teve uma atuação muito importante? O meu trabalho também busca justamente reconhecer e valorizar essa produção intelectual de autoria feminina. Aqui a gente tem alguns dados dos membros titulares da Academia Brasileira de Ciência. O que está ali de laranjinha é a presença feminina e o que está de azul, a presença masculina. Então, já é possível ver visualmente a quantidade de homens que fazem parte, que são membros titulares da Academia Brasileira de Ciência, em contraposição com a quantidade de mulheres. Mas nós mulheres não somos maioria? Por que a gente não faz parte? Por que não somos também maioria na ciência? É nesse sentido que os estudos de gênero, os estudos voltados para a questão da mulher na sociedade são importantes para a gente poder justamente pensar na inserção dessas mulheres. A aluna Isabela Passos Duarte desenvolveu no ano passado uma iniciação de pesquisa júnior, ainda no ensino médio. E olha só o que a Isabela conseguiu levantar de dados interessantes. Ela também aqui observou que de 2016 a 2019, ainda temos poucas mulheres ingressando na Academia Brasileira de Ciências. A Isabela, ela é estudante de biotecnologia, por isso que ela quis fazer essa pesquisa sobre mulheres na ciência. Aqui são os membros titulares que a Isabela pesquisou.
Observe também que a quantidade de mulheres ainda é muito inferior à quantidade de homens que são membros titulares da Academia Brasileira de Ciências. Aqui nós temos um programa Mulher e Ciência do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, que ajuda justamente a estimular que mais mulheres atuem no campo da ciência. Essas políticas são de extrema importância para quê? Para que a gente consiga, inclusive, acabar com a discriminação e a violência contra as mulheres. Aqui temos um quadro de Frida Kahlo. Ela ficou muito chocada com uma notícia que ela leu no jornal, que o marido falava, não foi nada, foram unos quantos piquetitos. Ou seja, foi umas punhaladinhas e nada mais. Ela ficou horrorizada com aquela violência. Então, estudar mulheres e fazer com que as mulheres tenham espaço na sociedade é uma forma de combater as violências e a discriminação. Na pandemia, ficou bastante evidenciado a violência que as mulheres sofrem diariamente. Nesse sentido, é muito importante que a gente passe a valorizar essas mulheres que acabam atuando e não sendo conhecidas como os homens. O meu trabalho é justamente esse, de fazer com que essas mulheres sejam mais conhecidas e valorizar essa produção intelectual, artística, literária. E para isso, eu utilizo o que nós chamamos da teoria e da crítica feminista. É ela que me dá sustentação teórica para os meus argumentos. E nesse sentido, no âmbito da literatura, a gente pensa na expressividade feminina, né? Como que essas mulheres atuam no campo da literatura, trazer nomes que são desconhecidos, como esses que eu coloquei para vocês, embora não sejam só de mulheres escritoras, literatas, mas mulheres que acabam ficando desconhecidas na nossa sociedade. Incentivar e valorizar o trabalho dessas mulheres, principalmente. Isso faz parte da minha pesquisa. Outro aspecto importante de ser observado é o questionamento em relação aos estereótipos, em relação aos papéis sociais. Porque quando afirmamos que homens são fortes e mulheres são fracas, nós estamos condicionando as mulheres a exercerem alguns papéis, algumas profissões. É nesse sentido que a minha pesquisa se insere. É uma forma de reconhecer o trabalho dessas mulheres, o valor que elas têm na nossa sociedade. Essa música, inclusive, que vocês estão ouvindo de pano de fundo, é da Chiquinha Gonzaga, uma grande compositora brasileira que ainda merece ser muito estudada. Espero que tenha sido possível de vocês observarem que a área de humanidades também faz ciência. E para finalizar, eu vou deixar o convite da aluna Isabela, aquela que eu mostrei para vocês em parte do resultado da pesquisa, deixando um convite para todos vocês. Até mais! Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Isabela Passos Duarte e eu sou estudante do ensino médio técnico em biotecnologia no Instituto Federal do Paraná, campus Londrina. Ano passado, em 2020, eu tive a oportunidade de ser orientando da professora Jessi Carla em um projeto de pesquisa financiado pelo CNPq sobre a presença das mulheres brasileiras na ciência. Esse projeto foi muito importante para mim porque ele me proporcionou um aprofundamento na área de ciências humanas. Isso é muito importante para estudante secundarista, não somente das áreas humanas, mas de todas as ciências no geral, porque a gente está naquele momento decisivo da nossa vida em que a gente precisa escolher o curso da universidade, então isso acaba facilitando na hora da gente, decidir. Sem contar também que é um ótimo começo para estudante que pensa, em seguir na carreira de pesquisador, que está sendo muito desvalorizada atualmente, mas é um ótimo momento para a gente começar a se envolver no ambiente acadêmico.